Ô meus jovens, vamos lá então falar aqui sobre um dos pontos finais desta parte de relações, que são as classes de equivalência. Classes de equivalência, né? A gente vai entender o que elas são, como que a gente determina e vamos fazer um monte de resultados envolvendo essas classes de equivalência, certo? Nas relações de equivalência a gente viu lá que os elementos que estão relacionados entre si, eles são bem parecidos. E aí o que a gente vai fazer? Pegar essa coisa deles serem bem parecidos e vamos botar eles num lugar só. Esse lugar só é a classe de equivalência, certo? Então vamos lá, começar aqui, depois eu vou falar dos exercícios. Já está escrito aqui porque meu computador desligou enquanto eu estava gravando esse vídeo, né, gente? Então já é a segunda vez que eu estou gravando aqui esse vídeo. É a tristeza, né? Mas assim, se a gente volta lá no exemplo da congruência módulo 2, esse troço vai separar conjuntos inteiros em dois conjuntos, os ímpares e os pares. E aí, ao invés de você pensar em ímpar e par, você vai pensar assim: na congruência módulo n, os ímpares vão estar relacionados com o 1 módulo 2 e os pares com o 0 módulo 2. Eu botei aqui, ó. Peraí, calma que o meu negócio aqui parou de funcionar e eu não tava percebendo, né, gente? Peraí, calma. Opa, voltou? Voltou? Eita, mas voltou certinho, ó que maravilha. O computador desligou, ele esquece tudo. Deixa eu ver aqui se voltou normal. Eita, mas tá uma loucura mesmo. Peraí, opa. Pronto, tá funcionando. Então, aqui, ó. Quando eles são, por exemplo, 14. 14 é congruente a 0 módulo 2, porque, né, 14 é divisível por 2. O 2 é congruente a 0. O 1 não é congruente a 0. Então, se eu tenho um número da forma 2b, com esse b aqui, né, esqueci de botar aqui, mas bota aí que esse b aí é um inteiro qualquer aí da vida. Certo? Se esse cara é um inteiro qualquer, então o x vai ser congruente a 0. Mesma coisa ali, no mesmo pensamento com os ímpares. Ó, tenho que 1 é congruente a 1. O 3 é congruente a 1 também, módulo 2. Né? Então, se eu tenho um inteiro y da forma 2c mais 1, né, com este c aí pertencente aos inteiros, então esse y, né, não é x aqui, é congruente a 1, módulo 2. Certo? Tranquilo? Então, ó, se o número está neste conjunto aqui, então ele não está nesse conjunto aqui. Eles são essencialmente distintos com relação à relação congruência módulo 2. Ok, vamos para mais um exemplo aqui. Pega a congruência módulo 3 agora. Módulo 3 eu tenho o seguinte, ó, 3 é congruente a 0, módulo 3. O 6 também é congruente a 0, módulo 3. E o 9? 9 também. 12. Então, todo múltiplo de 3 é congruente a 0, módulo 3. Certo? Vou pegar outra cor aqui agora. Então, eu sei que, por exemplo, o 1 é congruente a 1, módulo 3. Qual seria um outro número que também é congruente a 1, né? 4. 4 é congruente a 1, módulo 3. Tá? Outro número que seja congruente a 1, módulo 3. 7. Módulo 3. Então a gente pode pensar o que? Se fosse assim, 3z mais 1, congruente a 1, módulo 3. Né? Outro número aqui, ó. Esse aqui fica ruim de ver. Aqui. 2. 2 é congruente a 2. Módulo 3. E aí, ó, 5 também seria congruente a 2. Módulo 3, né? O outro, 8. Né? Também é congruente a 2. Opa. Módulo 3. E aí seria o quê? 3e mais 2 é congruente a 2. Módulo 3. Então, olha só, percebam que a gente pode escrever os números naturais, os números inteiros, né?
Assim, ó. 0, 1, 2, você tem outro. 4, 5, você tem outro. 6, 7, você tem outro. Né? 11, 12, você tem outro. E aí você tem, ó, o 0, você tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui você teria o 2, 5, 8, né? O 11, o 14. E a mesma coisa para os negativos lá, né? Se você botar aqui assim, menos 1, aí você teria menos 2, teria menos 3, e por aí vai. Certo? Qual é a coisa aqui? O que você pode observar? Que a distância entre cada elemento que está na classe de equivalência é 3, né? Ó, se você tem um aqui, o próximo que vai estar nesta mesma cor é o que está a 3 casas de distância, né? Porque é módulo 3, certo? Então, olha só, se um número está numa cor, né, ele não vai estar na outra, né? E aí vem a perguntinha, será que isso é uma propriedade das relações de equivalência, né? De fato é. As relações de equivalência, elas conseguem separar o conjunto original em pedacinhos que a gente vai chamar de equivalentes, né? Você guarda todos os elementos numa classe, que eles vão ser, para essa relação, equivalentes, certo? Então aí tem a definição do que é a classe de equivalência. Classe de equivalência de um elemento A com relação a uma relação R é o conjunto de todos os elementos que se relacionam com o A. E aí a gente bota esse colchetezinho aqui, ó, colchete A entre colchetes, e aí vai ser todo o X no conjunto que se relaciona com o A. Como é uma relação de equivalência, você poderia ter botado AX, ARX também, é a mesma coisa, porque é de equivalência, então é simétrica. De boa tranquilidade. Olha aí que maravilha. Vamos fazer uns exemplos aqui então. Considerando o módulo 2, né? O que é a classe de equivalência do 1? Vamos botar aqui assim, ó. Pá. Classe de equivalência do 1 vai ser o quê? Todo x inteiro, tá ok? Esse x é congruente a 1 módulo 2, né? Então esse daqui vão dar os elementos o quê? Vamos fazer uma listagem aqui, né? Faz de conta que vem lá do infinito. Vamos botar o primeiro elemento que é congruente a 1, 1, o outro 3, o outro 5, 7, 9, tá. Né? Ok. Vamos fazer agora aqui a classe de equivalência do 0. Do 0 é todo x inteiro, tá ok. Esse x é congruente a 0, módulo 2, né? Então, fazendo a listagem lá do infinito. Qual é o primeiro? Isso, aí eu não botei aqui, né? Eita, ferro mesmo. Pera aí, calma, opa. Vou fazer uma edição aqui, né, cara? Fazer um Photoshop aqui, pronto. O primeiro que é congruente a 0, vamos compensar que é, né, nos não negativos aqui 0, porque tem os outros lá para trás, ok? Aí você tem 2, você tem 4, 6, 8, 10, por aí vai, né? Vamos por último aqui, qual é a classe de equivalência do 3? São todos os múltiplos de 3, professor, né? A gente acabou de fazer o exemplo anterior ali, todo múltiplo de 3, vai. Opa, desculpa, é congruente a 3. Módulo 2. Vamos lá, vamos pro primeiro então. Vamos pro primeiro, fazer uma listagem aqui, tá? Primeiro que é congruente a 3, módulo 2. O próprio 3. O segundo que é congruente a 3, módulo 2. 5, 7, 9. Olha só a traquinagem, né? Lembra que é a relação de equivalência? E aqui, ó, o 3 está relacionado com 1, né? Vou até marcar aqui, ó. Presta atenção. O 3 está relacionado com 1, certo? Então tem o 3 aqui, ó. Uau. Uau. Ora, mas se a classe de equivalência a gente pensa assim, é o
todos os elementos que estão relacionados com o carinha que a gente está olhando. Se o carinha está aqui, o 1 está aqui também, porque é a relação simétrica. E aqui também. E essa aqui, ó, quando a gente for fazer uma listagem, não parece que é os mesmos, né? Se a gente fosse para trás aqui, não ia ter o 1, menos 1 e tal, não é a mesma coisa? Parece que as classes são iguais, né? Então, a gente poderia pensar, pô, se tem um elemento em comum, então a classe é igual, né? Não sei. Vamos ver se eu deixei outro exemplo. Deixei não. Eita. Será? Vamos pensar. Tá, vamos voltar aqui então. Vamos fazer mais um aqui então nessa bagunça aqui, ó. Faz aí a classe do... Fazer a classe aqui do 4, por exemplo. Todo x pertencente a z, tal que o x se relaciona com 4 módulo 2. Aí você pode pensar, tá, o primeiro lá seria o 4. O próximo, que é divisível por 2. Você pensa assim, x menos 4 é divisível por 2. 6, 8, 10, 12. Por aí vai, né? O 2 também se relaciona com 4? Fica, né? Porque 2 menos 4 menos 2. O 0 também? Também, né? Então vem a galera lá para trás assim. Pera aí, calma, deixa eu arrumar aqui o espacinho. Opa, pronto, olha aí. Então olha só, parece que é a mesma coisa aqui, né? Porque, ó, esse carinha aqui, ele tá aqui também, né? Então, ó, se ele tá na mesma, se ele tá em duas classes diferentes, é porque será que essa classe é a mesma, né? Então, aí entra na parte dos exercícios que eu deixei para vocês aqui, ó. Se eu tenho uma relação de equivalência num conjunto e um elemento está lá dentro deste conjunto, este elemento está na própria classe de equivalência. Isso aqui é de boa para demonstrar. Por quê? A relação é de equivalência, então ela é reflexiva, né? Suave. Esse outro aqui, ó. Se eu tenho dois elementos no conjunto, ficou sem espaço aqui, ó, que tristeza. Então, o A se relaciona com o B se e somente se as classes de equivalência são iguais. Então aqui te dá essa ideia, né? Se as classes de equivalência são iguais, é porque os elementos se relacionam. E se os elementos se relacionam, eles são equivalentes, então eles estão na mesma classe, eles são do mesmo tipo, certo? Para esse caso aqui, que é um caso geral, tá? Não é para fazer no módulo, não, é para supor que é uma relação de equivalência. Próximo. Se eu tenho lá uma relação de equivalência, por que não deu o espacinho certo, né? Porque eu tenho que editar melhor isso aqui. Então você tem três elementos lá dentro. Se x e y está na classe de equivalência, então x se relaciona com y, certo? O outro, se você tem uma relação de equivalência em que duas classes não têm, que duas classes, a interseção entre duas é diferente de vazio, então elas são a mesma. Está dizendo que se compartilha um elemento é porque eles são todos equivalentes. Então, se é todo mundo equivalente, é uma classe zona só. Tranquilidade? O último ponto é o que a gente pode juntar tudo, né? Se eu tenho uma relação de equivalência, essa relação de equivalência separa o conjunto em subconjuntos disjuntos, certo? Que nem o caso lá desse aqui, ó. Que a gente escreveu os inteiros, módulo 3. Né? Então, ó, eu posso falar o seguinte, que o conjunto dos inteiros, né, exemplo, não é demonstração não, viu? O conjunto dos inteiros vai ser o seguinte, ó, uma bola bem grandona aqui, se você pegar os inteiros, eita fé, você vai fazer o seguinte, eu posso falar o seguinte, ó, os inteiros só tem três coisas, tem o 0, tem o 1 e tem o 2, né? Onde essa relação de equivalência aqui é o que? Todo elemento
inteiro tal, que este elemento é congruente a x módulo 3. Então eu só tenho 3 classes diferentes, né? De fato diferentes pela relação de equivalência, certo? Na congruência módulo 3 a gente escreveu os inteiros dessa forma, né? Agora eu não lembro qual era a cor. Vamos botar colorido, né, para ficar assim mais bonito. Eu lembro que esse aqui era assim e esse aqui eu acho que era assim. Foi isso? Foi isso aí mesmo, isso a mente, tá perfeito. Então tem o 0, tem o 1, tem o 2, certo? Então olha só, eu consigo agora representar os números inteiros não com um infinito conjunto de elementos, mas com um número finito de classes de equivalência. Olha que bonito, né? É isso que classe de equivalência faz. Pega os elementos que são iguais com relação à relação ficou feio, né? E bota todo mundo no mesmo pacote, certo? Eita fé, que o vídeo tá longo, né? Então, aqui era só para terminar, para finalizar, falar desse conceito de partição, certo? Que a classe de equivalência particiona o conjunto, certo? O que é uma partição? É uma separação em subconjuntos não vazios e disjuntos 2 a 2, que a união é o próprio A. Isso aqui lembra daqueles teoremas de probabilidade, né? Lembra quando você dividiu o espaço amostral, bonitinho? É praticamente aquilo. Aqui a gente tem uma relação de equivalência, certo? Lembra lá que a gente fazia eventos disjuntos para separar o espaço amostral? A relação de equivalência já faz isso automaticamente. Belezura? Então desculpa pelo tamanho do vídeo, ficou um pouco longo mesmo, mas era para não fazer vários. Tranquilidade? Então, agora é fazer os exercícios aqui, ó. Faz lá para nós essas demonstrações aqui, tudo certinho. E aí a gente tira as dúvidas depois, beleza? Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Valeu!